capaz de sofrer adaptações para melhor se adequar ao comportamento mais ou menos conforme ao direito de cada regulado. Daí porque floresceu, no âmbito dos sistemas jurídicos mais propensos à construção. O equipamento aqui falhou. Voltar. Travou. É um colapso, né? Por isso que tem que ter responsabilização. Tem que ter uma reserva. Né? Você tem que ter uma reserva. A tecnologia engana a gente. Tem que ter compliance interno aqui. Eu acho que dá danos morais. Não, não dá não. Analisar isso aí. Não, voltou. À luz dessa conjuntura... Qual plataforma que você está usando para a gente? Nenhuma. É um leitor de texto simples. Só para saber se tem responsabilidade civil. Nenhuma. Mas, enfim, por via das dúvidas, tem aqui o material impresso. É que no impresso eu não recortei tanto como eu recortei aqui, então é melhor eu seguir por aqui. Chamo para a continuação do julgamento. Recurso extraordinário 1.037.396, da relatoria do ministro Dias Toffoli, e o recurso extraordinário 1.057.258, da relatoria do ministro Luiz Fux. Já foram proferidos os votos dos relatores, do ministro Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux, o meu próprio voto. Ontem já reproduzi o contexto todo, não há necessidade de revisitarmos isso. Estamos, portanto, em procedimento de voto do ministro André Mendonça, a quem, com muito prazer, passo a palavra. Agradeço, senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes relatores, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, também ministra Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros, ao vice-procurador-geral da República, aos advogados e advogadas que nos acompanham, aos estudantes e professores também já mencionados, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu retomo o voto, portanto, no tópico concernente às distinções necessárias quanto aos provedores de aplicação da internet. E nesse ponto digo que, a par das considerações que já aduzi, que, por um lado, reconhecem a necessidade de se promover adaptações no paradigma jurídico dogmático, sobre o qual se alicerça a liberdade de expressão, e, por outro, apontam para a igual necessidade de preservação do núcleo fundamental e da posição preferencial que ostenta a liberdade fundamental de expressão e manifestação do pensamento, é preciso atentar para a adequada delimitação da abrangência do tema em discussão. Procedimentos adequados para a sua só que é para finalizar. Procedimentos adequados para a sua remoção e protocolos de atuação capazes de robustecer a integridade no ambiente digital de forma geral. Assim eu finalizo, senhor presidente, esse tópico, me colocando à disposição de Vossa Excelência. Muito bem. Voltaremos, então. Vossa Excelência acredita que consiga acabar o voto hoje? Acredito que sim, com um esforço. Eu acredito que sim, presidente. Muito bem. Seria ótimo, se possível, um breve esclarecimento antes de iniciar esse julgamento, para que as pessoas possam compreender exatamente do que se trata o que nós estamos decidindo aqui, porque há muita desinformação e muita incompreensão a propósito do que estamos fazendo aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, peço que atentem para algumas ideias que eu vou compartilhar tão brevemente quanto possível. Polarização existe em todo o mundo e sempre existirá onde houver liberdade de pensamento. Quem acompanha a história sabe disso. Na Revolução Francesa, desde o início, já havia
À direita, os que defendiam mais poderes para o monarca e à esquerda, os que defendiam menos poderes para o monarca. Nos Estados Unidos, já na sucessão do George Washington, havia os federalistas do John Adams, que queriam mais poder para o governo federal, e os republicanos que queriam mais poder para os estados. Portanto, sempre haverá polarização de ideias em democracias, e é bom que seja assim. Porém, a polarização deve ser entre ideias contrapostas. Não pode ser entre os que têm boa fé e os que agem de má fé. Portanto, quero esclarecer a todas as pessoas de boa fé o que nós estamos decidindo aqui. Num regime de separação de poderes, como é no Brasil, como é a democracia brasileira, é o legislativo que legisla, é o legislativo que cria as leis, que cria o direito positivo. O executivo aplica essas leis e presta os serviços públicos. E o judiciário aplica a lei contenciosamente, ou seja, aplica a lei para solucionar litígios que são trazidos pelas partes perante o poder judiciário. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, decidindo casos concretos em que surgiram litígios, pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos e que procuraram o judiciário em busca de reparação. O judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. Vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer: esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. É mais do que razoável identificar a dificuldade que possuímos em discernir notícias falsas das verdadeiras. Na verdade, se trata de dificuldade em estabelecer o que seja a própria verdade. Essas constatações suscitam a potencial inadequação em se buscar solucionar problemas de grande relevância e complexidade social por meio de uma eventual força transformadora que a norma jurídica exerceria sobre a sociedade. Como já alertava William Graham Sumner, a legislação ou os caminhos da lei não conseguem alterar a prática social. A legislação é incapaz de criar costumes. Nesse sentido, é preciso considerar que, num cenário no qual um dos principais fatores das crises atuais centra-se na desconfiança do cidadão em torno da credibilidade das suas instituições públicas, não me parece que seja adotando medidas que, em última análise, irão impedi-lo de manifestar o seu descontentamento com o estado de coisas vivenciado, inclusive por meio da defesa de outros regimes de governo, em substituição aos atuais, sob eventual justificativa de que seria preciso combater, pelo direito, pela lei, a mentira que se irá superar a realidade da beligerância latente. Isso não significa, por óbvio, que todo e qualquer tipo de discurso mentiroso deva ser tolerado, ou mesmo considerado isento de responsabilidade posterior. O que se pretende afirmar é que não é pelo simples fato de se ser mentiroso que o discurso deve ser automaticamente censurado. Como não é nova a situação, encontra bom direcionamento na doutrina estrangeira da actual malice, formulada pela Suprema Corte Americana no emblemático caso New York Times versus Sullivan. De fato, por si só,
Mentir é errado, mas não necessariamente é crime. Configura desvio ético ou moral, mas que, em regra, não é relevante para o direito. O cristão pode condenar alguém simplesmente porque mentiu. O magistrado não. Este último precisa identificar em que medida determinada mentira configura ato jurídico e culpável, de acordo com os termos estabelecidos pelo legislador, editado por uma autoridade competente, portanto, em momento anterior à prática da conduta, e a partir de uma análise imparcial e desinteressada. Numa última palavra sobre a questão das fake news, parece-me importante recordar o que disse Friedrich Hayek: liberdade concedida somente quando se sabe de antemão que seus efeitos serão benéficos não é liberdade.